E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Embora as principais janelas de transferências do futebol já tenham se fechado, algumas ligas alternativas ainda estão abertas para novas movimentações de mercado. Nesse cenário, o Vasco segue atento às oportunidades e tenta negociar 3 jogadores do elenco: Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean David. O clube carioca, em busca de aliviar sua folha salarial e melhorar seu fluxo de caixa, vê essas possíveis saídas como uma chance de reequilibrar suas finanças e dar uma nova cara ao time, com a esperança de fazer movimentações mais estratégicas nos próximos meses. Apesar de a janela de transferências mais relevante já ter se encerrado, o Vasco não perde tempo e se prepara para essas negociações, na expectativa de que esses jogadores encontrem novos destinos e o clube consiga fazer contratações pontuais em busca de reforços. O atacante Lloyd Augusto foi uma das apostas do Vasco no início da temporada, mas seu desempenho ficou aquém das expectativas. Com apenas 18 jogos disputados até o momento, o angolano não conseguiu marcar gols ou oferecer assistências, o que gerou frustração tanto entre os torcedores quanto na comissão técnica. Desde que chegou ao clube, Lloyd não conseguiu se firmar como titular e, com a chegada de novos reforços como Matheus França e Andrés Gomes, sua situação ficou ainda mais complicada. O jogador não foi relacionado para os últimos jogos, incluindo partidas importantes contra times como Santos, Juventude e Corinthians, o que reflete o desgaste de sua relação com o treinador e com a torcida. Mesmo que Lloyd tenha se mantido profissional e treinado normalmente, a falta de adaptação ao futebol brasileiro e os baixos níveis de confiança parecem ser fatores determinantes para sua possível saída. Maurício Lemos, por sua vez, chegou ao Vasco no início do ano com expectativas de se tornar um pilar na defesa, mas sua trajetória no clube foi marcada por lesões e um desempenho abaixo do esperado. O zagueiro uruguaio, que demorou a se recuperar fisicamente e até fraturou a costela em um de seus primeiros jogos, teve poucas chances de se afirmar com a camisa cruz-maltina. Quando finalmente teve oportunidades, o jogador não conseguiu convencer a comissão técnica, que prefere um zagueiro mais rápido e com boa saída de bola, algo que não se encaixa no perfil de Lemos. Sua adaptação ao estilo de jogo de Fernando Diniz não aconteceu da forma esperada, o que colocou o zagueiro na lista de jogadores negociáveis. A dificuldade de se integrar ao esquema tático do treinador e o histórico de lesões prejudicaram a continuidade de sua passagem pelo clube, tornando sua saída cada vez mais provável. Em uma situação diferente, o atacante Jean David já está sendo negociado pelo Vasco desde o começo do ano, mas ainda não encontrou um novo destino. O chileno, que também não conseguiu se destacar como esperado, foi alvo de sondagens tanto do futebol chileno quanto mexicano, mas nenhum negócio concretizou-se até o momento. Além disso, a direção do clube tentou utilizá-lo como moeda de troca em algumas negociações, mas novamente sem sucesso. A situação de Jean David já é considerada mais delicada, e o Vasco continua em busca de um destino para o jogador, que já não faz parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada. A falta de opções e a baixa performance do atacante durante os jogos contribuíram para que o clube decidisse liberá-lo, sem contar que o mercado internacional ainda oferece algumas possibilidades, caso algum clube tenha interesse em contar com o jogador. Para o Vasco, essas negociações não são apenas uma tentativa de reduzir a folha salarial, mas também uma forma de reestruturar o elenco e abrir espaço para novos reforços. Embora a janela de transferências das principais ligas esteja fechada, algumas competições ainda mantêm suas portas abertas, como as ligas da Bélgica, Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Grécia e México. O clube, portanto, espera que esses destinos alternativos possam ser uma oportunidade para liberar os jogadores e dar a eles a chance de seguir suas carreiras em outros clubes. Ao mesmo tempo, a expectativa é que a movimentação de saída desses atletas ajude a aliviar a pressão financeira e permita que o Vasco busque reforços pontuais para qualificar o time, que ainda tem desafios pela frente na temporada. A torcida do Vasco, por sua vez, acompanha de perto essas negociações, sabendo que o clube está passando por um momento de reestruturação. A saída desses jogadores pode representar uma mudança significativa no elenco e um possível novo ciclo no futebol do clube. Enquanto isso, o futuro de Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean David segue incerto, com a esperança de que novas oportunidades surjam para eles e para o Vasco, que ainda tem a chance de se reforçar e seguir em frente com seus objetivos na temporada. A possibilidade de novos negócios, mesmo após o fechamento das principais janelas, abre um horizonte de expectativa para os próximos meses. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, atravessa um período sombrio, onde a essência do bom futebol parece cada vez mais distante. A equipe, que já foi referência de talento e história no Brasil, hoje luta para recuperar sua identidade e competitividade. A frustração da torcida é palpável, e não é para menos, o desempenho recente do time tem deixado muito a desejar.
Com uma série de contratações frustradas e uma gestão que ainda tenta se acertar, o Vasco se vê em uma encruzilhada, onde a qualidade do futebol parece ter morrido, e a cada jogo é como se enterrassem mais uma página de sua gloriosa história. A crise no campo reflete uma perda de rumo, onde até os jogadores que chegaram com grandes expectativas não conseguiram entregar o que se esperava deles. Essa falta de brilho no jogo, somada a uma sequência de resultados negativos e a perda de jogadores que não se adaptaram ao clube, levanta questionamentos sobre o futuro da equipe. Nomes como Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean David, que chegaram com a promessa de reforçar o elenco, acabaram se tornando símbolos da crise atual. O time, que já não empolga dentro de campo, enfrenta uma instabilidade crescente, com falhas no planejamento e falta de desempenho coletivo. A torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, agora vive um dilema: continuar a apoiar um time que parece ter perdido a sua essência ou pedir mudanças urgentes em todos os aspectos do clube. O futebol vibrante de qualidade do Vasco, que um dia encantou multidões, parece ter se despedido, e a grande dúvida é: será possível trazer de volta a chama do bom futebol ao gigante da colina? Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. E agora, torcedor vascaíno, o que fazer diante dessa situação? O que pensa a fiel torcida sobre essa perda de identidade do clube? Será que o Vasco realmente perdeu o rumo ou estamos apenas passando por um momento difícil, que pode ser superado com ajustes pontuais? A pergunta que fica no ar é: como voltar a ser o time que fez história e encantou o Brasil e o mundo com seu futebol? Cada vez mais, a torcida se vê dividida entre a esperança e a frustração, e a resposta está nas arquibancadas, onde o grito de apoio ou a cobrança se tornam cada vez mais intensos. Será que o clube precisa de uma reformulação total, desde a direção até os jogadores, ou ainda há espaço para recuperar o futebol de qualidade que sempre foi uma marca do Vasco? A resposta pode estar no apoio de vocês, torcedores. O que fazer para reacender a paixão e a qualidade do jogo dentro de campo? A cada temporada, a expectativa parece maior, mas o time parece cada vez mais distante daquilo que a história do Vasco exige. Será que a mudança pode começar no próprio elenco ou o trabalho precisa ser mais profundo, envolvendo a reestruturação das bases e até mesmo da filosofia de jogo? O torcedor vascaíno tem um poder imenso nessa hora: o poder da voz e da opinião. A torcida sempre foi a alma do clube, e agora mais do que nunca, o Vasco precisa da energia de seus fãs para dar o próximo passo. Então, o que vocês acham? O que é necessário para que o Vasco retome o seu caminho e ressurja das cinzas? É hora de agir ou de esperar por dias melhores? A expectativa está no ar, e a torcida será, sem dúvida, a principal força motriz para qualquer mudança no gigante da colina. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.